Senhor Jesus Cristo, que tudo vê, também vê você. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu, cobrador de impostos, ele era odiado, cobrava impostos para os romanos, e por conta disso ninguém gostava dele. Ele tinha uma estatura pequena. E quando Jesus chega naquele local e aquele alvoroço, as pessoas se reuniam em volta de Jesus e fazia aquela grande multidão, imagine o baixinho ter a menos chance de vê-lo. Mas o que é interessante, Zaqueu, que ele fez questão de ver Jesus. A palavra diz que ele subiu em cima de uma figueira brava. Uma figueira brava é uma figueira espinhosa, ela é cheia de espinhos. É muito difícil subir em uma figueira brava. E ele só tinha aquela árvore ali, e ele olhou para aquela árvore e falou assim: eu preciso ver Jesus, eu preciso ver esse Filho de Deus. Ele não tinha nenhuma necessidade, ele não estava aleijado que nem alguns que iam para Jesus para pedir um milagre. Ele não queria pedir nada para Jesus, ele queria ver Jesus. E ele vai e sobe naquela figueira e fica ali com muita dificuldade vendo Jesus de longe. Mas olha que lindo, Jesus de longe viu ele. Não é como, por exemplo, um político que em sua caminhada eleitoral jamais prestaria atenção em um sujeito em cima do poste de luz, por exemplo, para vê-lo. Ele está lá no meio daquilo ali, ele não está nem prestando atenção naquilo. Ele não seria, por exemplo, o Papa, com todo o conhecimento bíblico que ele tem, não conseguiria notar alguém que estivesse em um patamar acima dele para tentá-lo vê-lo. Ele não perceberia, porque ele está tão intertido ali com a multidão e com aquelas coisas. Em um estádio de futebol, por exemplo, um técnico não perceberia alguém pendurado na cobertura do estádio, que nós já vimos na televisão acontecer, e para assistir aquele jogo, para ver aquilo lá, um técnico não perceberia, porque ele está tão concentrado ali naquilo que ele está fazendo, que ele jamais perceberia algo de repente assim à sua volta. Em um show de música, um show de rock, sei lá, jamais o cantor, aquele cantor que está se apresentando ali, se sensibilizaria por alguém que se esforçou tanto para vê-lo, ficou horas na fila ali para vê-lo, e que os seus seguranças tiveram que jogá-lo até para fora, porque ele estava incomodando, tentando chegar muito perto do seu ídolo. Então, em diversas situações de multidão, nós vamos perceber que jamais alguém perceberia em outra situação um Zaqueu em cima de uma árvore. Mas Jesus, diante daquela multidão que o apertava, diante das coisas que estavam ali toda à sua volta, Jesus olha para aquela árvore e acha algo interessante em Zaqueu. É muito interessante como a gente pode perceber se nós entrarmos e pensarmos como Zaqueu pensou. Zaqueu não queria nada em troca, mas ele queria ver Jesus. Ele tinha interesse de ver Jesus. E ele se esforçou para isso. E sabe o que acontece? No reino de Deus, qualquer esforço que nós fizermos por amor a Jesus, por amor à obra de Jesus, esse esforço, Deus está vendo o nosso esforço. Amém, queridos? Deu glória a Deus, glória a Deus. Mas Jesus viu Zaqueu na árvore e fez dele, o que Jesus fez de Zaqueu? Um discípulo. Fez um discípulo. Ele também vê você, não importa onde esteja neste momento, mas Jesus vê você. E quando ele vê você, ele pensa algo bom para você, ele pensa algo que fala assim: esse será meu servo. E ele te capacita, ele te dá capacidade para segui-lo. Ele vê quando você ora e quando você chora. Jesus vê. Jesus vê quando nós estamos orando, com o nosso coração contrito. Jesus vê quando você chora, por um cantinho, por ali. Jesus vê quando você clama. A palavra de Deus diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. É o coração. Então ele vê quando você se esforça, tal como o Zaqueu. Quando você se esforça para tentá-lo conhecer melhor, ele está vendo, ele vê você.
E Ele tem planos para você. Mas por que só Jesus consegue ver isso? Porque a Bíblia diz que Ele veio para servir e não para ser servido. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, queridos? Amém. Jesus veio para servir. Queridos, o político busca seus próprios interesses. O Papa tem que ser protegido contra atentados. Ele está ali, mas ele está preocupado com a sua segurança. O técnico de futebol está concentrado naquela estratégia que ele tem que montar. Ele não está preocupado com ninguém que está ali em volta. E o ídolo do rock, ou seja, o músico, só quer a glória para si. Mas Jesus veio para nos salvar de uma vida medíocre e sem graça. Jesus veio e Ele nos vê e Ele quer o nosso bem. Amém, queridos? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Jesus viu Natanael. Natanael, ele, momentos antes, lá com Filipe, ele diz assim: eu não acredito que o Filho de Deus está aí. Eu não tenho muito sangue. Não, vamos lá e vamos ver. Eu vou te mostrar. E ao chegar, Jesus o viu primeiro. Por mais minúsculo que você possa ser, Ele te vê. Então, os olhos de Jesus percorrem os lugares mais áridos, os lugares mais remotos, para te achar e não te julgar pelos seus erros. Amém, queridos? Dê glória a Deus aí. Jesus não está nos olhando só para nos julgar. Quem julga são os homens. São aqueles homens, aqueles que vivem ao nosso lado. Então eles estão lá para apontar o dedo e dizer assim: oh, você está errado, você está errado, você está errado. Mas Jesus não. Ele não vem com o intuito de nos julgar, que nem nós lemos um versículo agora há pouco. Ele não veio para nos julgar. Ele veio para tirar de você o que você tem de melhor. Ele sonda o nosso coração e interpreta as nossas intenções e valoriza as nossas boas obras seguidas de nossa fé. O Espírito Santo de Deus consegue extrair de um coração duro como pedra o elemento mais precioso que existe em um homem. E qual é o elemento mais precioso que existe dentro de um homem? Chama-se o arrependimento. O arrependimento das nossas más obras, o arrependimento daquilo que nós fizemos no passado, e nós chegamos a um ponto que fala assim: não, aquilo que eu fiz foi burrice. Aquilo eu não quero para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. No momento, o arrependimento é a melhor coisa que pode acontecer para conosco. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não rejeita a um coração contrito, a um coração arrependido. Não importa o que fizemos no passado, não importa aquilo. Mas Senhor, quando eu chego a Ele e falo assim: Senhor, eu me arrependo daquilo que fiz. Sabe o que Deus faz? Deus pega pela mão e Ele nos levanta. E Ele diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. E dali para frente você passa a ser uma nova pessoa. Você passa a ter uma nova vida diante de Deus. Porque é só Jesus que pode fazer isso para conosco, desde que Ele encontra um coração arrependido em nós. O Espírito Santo de Deus consegue extrair de um coração duro como pedra, o nosso. Porque Jesus Cristo vê aquilo que o homem não consegue ver. Senhor, cura o incrédulo, o ímpio. Mas como é que vai curar? Ele é ímpio, incrédulo, não faz parte da família de Deus, não é filho de Deus. Mas aí quando nós oramos assim: Senhor, alcança ele, Senhor, envia os seus evangelistas lá. Se for perto, Senhor, me capacita, eu quero ir lá, eu quero ajudar. Me capacita para evangelizar. Usa o teu Espírito Santo em mim para que eu possa falar da tua palavra e ele possa te aceitar. Essa é a visão de cura. Porque quando cura-se a alma, o restante é detalhe para o Senhor. Jesus viu Zaqueu e agora Jesus viu Natanael no caminho e fez dele um pregador do Evangelho.
Então Jesus vê os caminhos que você tem andado, cada lágrima, cada luta, cada dificuldade, cada oração, Deus está vendo. Amém, queridos? Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus viu o ladrão na cruz e fez ele saltar do inferno que ele estava indo para o reino de Deus, para os céus, em um olhar. Jesus viu o ladrão na cruz. Em quantas vezes nós, no passado, nós passamos pelo vale da sombra da morte por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa teimosia, nós nos arriscamos e o Senhor, mesmo nós estando errado, o Senhor não permitiu que nós fôssemos ceifados. Jesus não permitiu que nós, ao passarmos por lutas e por às vezes nos desesperarmos, às vezes nos livrarmos de grandes acidentes que às vezes nós nem percebemos, e Deus foi fazendo isso. Deus nos livrou às vezes de uma enfermidade fatal. Muitos morreram por aquela enfermidade, mas aquela enfermidade você não morreu, você ficou vivo. O que aconteceu? Se ele chegou ao ponto de ser crucificado, porque ele era muito mau. Mas quando ele chegou ali na cruz e ele ficou naquela situação, e ele olha para Jesus, ele diz assim: mas eu tudo bem, eu mereço, mas esse homem aqui é o Filho de Deus, ele não merece. E quando o outro do outro lado debocha de Jesus: ó, Jesus, você não é Deus? Salva você e nós. Aí ele toma essas dores e diz assim: seu louco, para com isso. Respeita ele, ele é o Filho de Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse não tem pecado algum. Olha o reconhecimento, olha a busca. Jesus, com seu olhar singelo, olha para ele e diz assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Salva aquele homem. Às vezes a gente não entende, a pessoa passa uma vida toda e no último respiro o Senhor o salva. Lá na glória nós vamos entender. Deus é misericordioso. A sua misericórdia, ela dura uma eternidade e vai de geração em geração. O Senhor também vê os que necessitam ouvir a palavra dele através de você. Olha só que interessante. O Senhor vê quantas vezes, amado, nós temos a oportunidade de falarmos da palavra de Deus, de pregarmos o Evangelho, e nós estarmos ali pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para alguém. E quando a gente tenta fazer, e às vezes a gente fala, depois a gente vai embora falando assim: eu não sei pregar o Evangelho, eu falei, mas acho que não virou nada não. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua intenção, Deus interpreta a intenção do teu coração. Às vezes nós fomos lá, eu já quantas e quantas vezes, às vezes eu tento falar do amor de Deus para uma pessoa, e eu percebo que eu não fui bem, né? Não fui convincente, a coisa não parece que não aconteceu. Aí eu vou embora triste: nossa Senhor, eu queria tanto ter uma dicção melhor, eu queria ter falado mais da tua palavra, eu queria que aquela pessoa se convertesse. E a gente vai às vezes frustrados para casa porque não falou de Deus, mas aí Deus está vendo isso, Deus está vendo a intenção do teu coração e Deus vai levar em conta. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. E o que é esse vigiar? É não se separar da palavra de Deus. O vigiar é isso, amado, porque o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E quando que ele consegue fazer isso? Quando nós não estamos vigiando. E como que nós vamos vigiar? Ficamos olhando assim para ver se vê ele? Não vê. Não, nós vamos vigiar aqui através da palavra. Quando eu olho por esta palavra, eu busco a ela, eu presto atenção. Então a todo instante, em todo lugar, nós precisamos estar apegados a esta palavra. Não podemos ficar ouvindo pessoas falarem bonito, mas que não tem base bíblica.
Não podemos ler livros best-seller que não falam, que não tem referência bíblica. É sabedoria humana, não vai nos acrescentar nada. Então nós temos que estar ligados justamente aqui na palavra de Deus. Então vigiar é não aceitar a corrupção, é não aceitar interesses próprios e injustiça alguma. Nada nós podemos aceitar, é isso estar vigiando. Vigiar é reconhecer que Deus vê tudo. Olha aqui, Jesus viu Zaqueu lá na árvore, ele viu Natanael lá escondido em coisa, e ele viu o ladrão na cruz, e ele vê você e ele me vê. Amém? Então, amados, Jesus te vê. Deus não está te vendo para te julgar, Ele está te vendo para te salvar. Amém? Vamos ficar de pé?